Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência a Todo Tempo. Se você não me conhece, meu nome é José Eduardo, eu sou um estudante de matemática e é justamente sobre a matemática que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo. Bem, se tem uma coisa que possui descobertas fantásticas, acho que a gente pode concordar que a matemática é com certeza uma dessas coisas. Nos seus conteúdos a gente pode ver diversas propriedades, uma mais fantástica que a outra, que muitas vezes as pessoas nunca imaginariam e que às vezes contrariam muito o que a gente pensa na nossa intuição. E quanto aos números, isso nem se fala. Nos números a gente conhece tantas propriedades que é até difícil imaginar que um conteúdo só pode abranger tantas coisas. E é sobre uma dessas coisas que embeleza o conteúdo dos números dentro da matemática que eu quero conversar hoje aqui com vocês. Talvez vocês não saibam, mas existe uma certa propriedade, uma certa informação que foi descoberta que é bastante surpreendente e contraintuitiva. E do que eu estou falando? Bom, normalmente a gente interpreta que números escritos de uma forma diferente costumam ser um distinto do outro, no sentido assim, por exemplo, 0,2 é diferente de 0,3. Também 0,2 é diferente de 0,21, por exemplo. Quando eles possuem uma escrita diferente, então quer dizer que eles são números distintos. Normalmente há essa intuição. E é justamente nisso que eu quero abordar agora com vocês. Bem, para a gente chegar no assunto principal, vamos partir de uma situação, que é a seguinte. Considere o número 1/3, tá legal? Esse número, basicamente é uma fração, né? Ou seja, 1 em 3. E para a gente descobrir o valor decimal dele, poderíamos simplesmente pegar e dividir 1 por 3. Daí, dividir 1 por 3 seria a mesma coisa que dividir 10 por 3 e o resultado dá um número do tipo 0, alguma coisa, tá? E 10 dividido por 3 basicamente dá 3, ou seja, 3 vezes 3 dá 9 e sobra um resto 1, né? E novamente a gente faz isso. Eu vou dividir 10 por 3 e 10 dividido por 3 dá 3. Que vai me dar novamente 9 e o resto 1. Então, nessa situação, eu repetiria esse ciclo infinitas vezes para achar o valor, né? E a gente pode tirar daqui que 1 dividido por 3 seria a mesma coisa que 0,3333 infinitas vezes, certo? Então, esse seria o valor decimal de 1/3, tá ok? Vamos guardar essa informação aqui, ó. Vamos guardar aqui 1 dividido por 3 é a mesma coisa que 0,33333, tá legal? Deixa eu só apagar essa parte aqui e a gente vai fazer algumas considerações a respeito disso. Bom, uma coisa que eu quero fazer primeiramente é o seguinte. Já que esse é um número como qualquer outro, eu vou pegar o 1/3, que é a mesma coisa que 0,333 infinitas vezes, e somar esse valor com ele mesmo 3 vezes, certo? Do seguinte modo, vou pegar esse número mais ele mesmo, 0,333, e mais uma vez com o mesmo valor, para ver quanto que dá esse negócio. Bom, talvez você há de concordar comigo que, primeiramente, 0,3 com esse camarada aqui, 0,333 com esse outro camarada, vai dar 0,6666, né, infinitas vezes, porque justamente cada 3 vai se somar com um 3 e isso vai dar 6 várias vezes, certo? Então a primeira consideração que a gente vai fazer é essa. Só que aí eu tenho que somar 0,6666 novamente agora com o 0,3 infinitas vezes, né? E como só tenho 3 aqui somando com 6, isso aqui vai resultar para a gente no valor 0,999 também infinitas vezes.
Até aqui você concorda? Basicamente essa soma resulta nesse valor, tá legal? Só que, como essa expressão aqui é a mesma coisa que o meu 1/3, eu vou fazer a mesma soma com 1/3, tá legal? Então vamos fazer aqui em cima a mesma operação, só que agora em forma de fração, tá? Eu terei aqui 1/3 mais 1/3 e novamente 1/3 para ser somado, certo? Bom, talvez você se lembre das operações de fração. Quando a gente tem denominadores iguais, a gente simplesmente conserva eles e soma os numeradores, né? Basicamente, os denominadores são essa parte aqui de baixo, né, da fração, essa parte aqui de baixo, e os numeradores são essa parte aqui de cima, né? Digamos assim, de uma forma mais regular. Então, a gente tem que conservar os denominadores e somar os numeradores, né, nessa situação. Então, vamos lá. Como o denominador é 3, vai continuar 3. E em cima eu só tenho 1. Né? Então, basicamente, eu vou somar 1 com 1 com 1, vai dar quanto? Vai dar 3. E aí a gente chega numa coisa bem interessante. Eu somando coisas que eram para ser equivalentes, em uma situação eu consegui aqui o meu 0,99 e na outra eu consegui 3 dividido por 3, né? Que, como você deve saber, é a mesma coisa que 1, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, vamos avaliar esse resultado aqui. Na primeira expressão, a gente ficou aqui com 1, né? Como resultado. Já na segunda continha que a gente fez, a gente chegou no resultado 0,9999, que, na verdade, era para dar a mesma coisa, já que a gente fez operações equivalentes, né? Então a questão aqui agora é, será que nessa situação eu fiz alguma coisa errada? Ou, na segunda opção, será que a matemática está falando para a gente que 0,999 é exatamente igual a 1? Essa é a questão que a gente precisa saber. Vamos tentar, então, fazer uma espécie de outro teste para ver se a gente chega na mesma conclusão, né? Que 0,999 seria igual a 1 de fato, tá? Para isso, vamos só dar uma apagada aqui em toda essa bagunça. E a situação que agora eu vou colocar é a seguinte. Considere que o nosso número 0,999, já que ele é um número qualquer, seja igual a x, né? 0,99 igual a x, uma igualdade qualquer. E nessa igualdade eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar ambos os membros dela por um valor 10, tá bom? Vou multiplicar toda a igualdade por 10, da seguinte forma, tá ok? Beleza. A partir daí, então, a gente vai chegar em outra expressão, que é equivalente a essa, só que escrito de uma maneira um pouco diferente, que vai ser o seguinte, ó. 0,999 multiplicado por 10, eu pego a vírgula aqui e ando uma casa para a direita, né? Isso que consiste em multiplicar por 10, digamos assim. E nessa situação eu vou resultar então aqui em 9,9999, infinitos novos ainda, certo? E para isso continuar sendo verdadeiro, eu ainda tenho que multiplicar o outro lado da minha equação, né? Entre aspas, equação. E eu vou ficar com 10x, certo? X multiplicado por 10. Então aqui a gente chega numa espécie de sistema bem simples, né? Onde eu tenho essas duas expressões aqui que são verdadeiras e eu posso fazer as operações que eu bem quiser com elas, né? Desde que isso seja matematicamente correto. E nesse caso aqui, a operação que eu vou fazer entre essas duas expressões, essas duas igualdades, vai ser a seguinte. Eu vou pegar essa expressão aqui de baixo e vou tirar dela a expressão de cima, certo? Então, eu vou pegar a expressão de baixo e diminuir a de cima dela, tá certo? Vou fazer uma espécie de subtração aqui, tá legal? Nessa situação, eu vou chegar no seguinte. 9,9999 subtraído de 0,999, eu vou tirar toda essa parte depois da vírgula, né? Porque depois da vírgula vai ser tudo igual. Então, basicamente, eu vou ter que simplesmente subtrair 9 com 0,
né? Então, 9 menos 0, eu vou ficar aqui com 9, tá ok? Beleza. E a mesma coisa do outro lado da expressão, né? Eu vou pegar 10x e diminuir dele x, né? Então, tenho 10x e tiro o x, eu fico aqui com 9x. Tá legal? E aqui eu tenho uma equação bem simples para resolver, né? Eu tenho que 9 é igual a 9x. Para a gente avançar aqui, eu posso dividir ambos os membros dessa minha equação por 9, não é? E aqui a gente pode simplificar os membros que eu puder. E, basicamente, aqui desse lado da equação eu fico com 1, né, que é 9 dividido por 9. E do outro lado da expressão sobrou x, né? Se eu inverto aqui a ordem, eu posso escrever que x é igual a 1. Tá legal? Só que, vem cá, quem que a gente chamou de x inicialmente? Não era um valor aqui 0,9999? Ao final disso, sem fazer nada errado, eu acredito, a gente chegou que x vale 1. Mas como que pode isso, né? Mais uma vez, a gente está inclinado a pensar que 0,999 é de fato igual a 1 e não algo aproximadamente igual, entendeu? Vale esclarecer que isso daqui não é exatamente uma demonstração, é basicamente uma forma da gente enxergar isso de uma maneira um pouco mais intuitiva. E essa daqui é para a gente uma outra situação que nos leva a crer que esses números são de fato equivalentes. Vamos novamente apagar aqui e eu vou fazer uma seguinte observação aqui em relação aos números. Talvez você já tenha percebido que entre dois números sempre há outros números, quando a gente está trabalhando aqui no conjunto dos números reais. O que eu estou dizendo? Vamos só trocar aqui de cor rapidamente. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o número 1 e o número 2. Tá legal? São números distintos, como bem sabemos. E uma coisa interessante sobre isso é que a gente percebe que entre 1 e 2, no conjunto dos números reais, existem outros números, né? Por exemplo, aqui entre eles, eu teria o número 1,5, por exemplo. Eu teria o número também, sei lá, 1,75. E mais do que isso, não só tem números ali entre 1 e 2, como eu tenho infinitos números, certo? Eu consigo tirar infinitos números de lá. Nessa situação, e isso vale para qualquer dois números distintos que eu pegar, né? Nessa situação, a gente poderia concluir, então, que a gente poderia tirar disso o seguinte. Se 0,999, né? Deixa eu colocar aqui. 0,999 é igual a 1, ou melhor, é diferente de 1, são números diferentes, vou separar aqui só por um ponto e vírgula, deveria ali ter entre 0,999 e 1, pelo menos um número ali, né? A gente saberia que se fosse distintos realmente, teriam infinitos, mas tenta para mim me apresentar só um número entre esses dois. Talvez ali o 0,98? Não, né? Porque ele estaria aqui um pouco mais para cá, né? Estaria mais à esquerda do 0,9999. Talvez, sei lá, 0,99 ou algo assim. É meio difícil, né? Nessa situação, eu acredito que você não vai conseguir me apresentar um número que esteja entre eles. Isso nos leva a crer mais ainda que esses números são de fato iguais, porque eu não consigo apresentar para você, nem você para mim, algo que esteja ali entre eles, né? Então significa que eles são coincidentes, são o mesmo número. Tá legal? E é isso que a gente tira do vídeo de hoje. A seguinte conclusão. 0,999 é exatamente igual a 1, tá bom? Exatamente, e não uma boa aproximação, certo? E dessa igualdade, a gente pode tirar bastante informações, digamos assim. Porque, de cara, a gente pode observar
que a matemática está dizendo que dois números, mesmo que ambos estejam na sua forma decimal, podem ser iguais, mesmo que a sua representação seja bem diferente, né? Mais do que isso, a gente pode também chegar à conclusão que essa situação também acontece com outros números, digamos assim, tá? Porque, por exemplo, se eu pego a partir dessa ideia aqui e faço a seguinte igualdade, por exemplo, 54,999 com infinitos noves. Bom, se essa ideia valeu para a expressão de cima, eu sou tentado então a acreditar que 54,999 é exatamente igual a 55, certo? E mais do que isso, essa situação pode acontecer infinitas vezes, né? Eu tenho infinitos números com representação diferente, mas que são de fato equivalentes, certo? Então, essas são algumas das conclusões inesperadas que a gente tira de uma situação muito fabulosa. Então, essa é uma situação muito inesperada que a gente tira de um conteúdo tão belo assim da matemática. Bom, e aí, gostou? Eu espero que sim. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço por gentileza que deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder, caso eu saiba. E peço também que avalie o vídeo, deixe aqui um comentário dizendo o que achou de qualquer aspecto aqui. Eu agradeço a visualização e até mais.